Olá pessoal, estamos hoje aqui em mais uma reunião do COAD, Coletivo Advogados para a Democracia, recebendo o professor Roberto de Filosofia, categoria O, que vai contar para a gente um pouco de uma situação complicada que ele está vivendo, aí depois da participação da greve. Roberto, por favor, conte um pouco para a gente a sua história. Então, sou categoria O, decidi aderir a essa última greve dos professores, principalmente por estar lutando pela minha categoria, que é uma greve praticamente, eu pensei para a categoria O. Tenho duas escolas, dou aula em duas escolas. A minha sede é o Capitão Pedro Monteiro do Amaral, que fica na Avenida Casa Verde, e estava completando a carga horária na Escola Fidelino, Fidelino de Figueiredo, que fica aqui em Santa Cecília. Aderi à greve na escola do Fidelino, não fiz a greve no Capitão, porque no Capitão ninguém entrou em greve. E aí a problemática começou justamente aí. Voltando da greve, a greve acabou no dia 10 de maio, então mais ou menos por volta do dia 15, a secretária me chamou na sala da direção, me deu uma notificação sobre uma possível extinção contratual por eu ter feito a greve e ter ficado com faltas injustificadas, já que eu fiz a greve só numa escola, não participei da greve na outra, e isso não daria para praticar a interrupção do exercício. Ela falou que eu não poderia fazer a defesa de próprio punho, que eu não precisaria procurar advogado nenhum. Por experiência minha, fui até a central na República. Chegando lá, o advogado me ajudou, me ajudou a fazer a defesa, apresentei na escola, e isso ocorreu mais ou menos um mês e meio. Nesse meio tempo, a secretária me informando sobre a possível interrupção, o diretor da escola, chamado Cláudio, falando que eu não deveria ter feito a greve, já que eu sou categoria O, e que eu sabia que a gente não tem direito nenhum. Então assim, não faça a greve porque você vai ser prejudicado. Falei, então Cláudio, antes de você ter sua categoria O, meu diploma de licenciatura veio como licenciatura plena em filosofia, não licenciatura plena em filosofia, categoria O. Então o mesmo direito que você tem como efetivo, salvando, excetuando as questões de benefícios que eu vejo ter mais, enquanto greve, enquanto lutar por melhores condições, qualquer professor tem esse direito. Fiz, está tudo protocolado, juntei, anexei o requerimento de greve, tudo isso. Quando chegou na parte da diretoria de centro, abri para reposição de aulas, repuso o Fidelino, protocolei o pedido de reposição, tudo mais, montamos um plano de reposição, fiz a reposição total. Aí a secretária do capitão da minha sede informou que provavelmente eu não receberia essas aulas repostas, porque, primeiro, a reposição não se estendia à categoria O, era só para estáveis, F, seletistas, categoria O não estava contemplado na reposição de aulas. Deixa eu só rapidinho, desculpa interromper. Nesse momento, ela te fala aonde está escrito isso? Não, eu pergunto, inclusive eu mostrei um documento que eu imprimi do próprio site da Diretoria Centro, informando sobre como que o pessoal da técnica ou secretaria da escola ia fazer para repor as aulas. E em nenhum momento fala que categoria O não pode, ou categoria F pode, não fala assim, reposição, professores. A situação normativa ela é absolutamente clara nesse sentido. Professores. Aí ela falou assim, mas isso não está escrito aqui. O que acontece? Eu vou na diretoria centro, Roberto, converso com a dirigente Maria de Fátima ou com o pessoal da técnica. Quando ela não sabe me responder alguma coisa, ela liga para o DRU e o DRU passa a instrução por telefone. Aí eu falei assim, mas então, isso é meio complicado, porque por telefone eu estou te apresentando papéis. Você fala por telefone, como que fica isso? Ela falou assim, então faça a reposição, depois você me manda as coisas e a gente ver como que fica lá. Fiz a reposição no Fidelino, repuso, acho que foram 3 sábados que eu repus tudo, protocolei, fiz uma carta pedindo para retirada de falta e devolução do valor descontado no lerite, protocolei isso na minha escola sede. Foi quando a dirigente mandou uma resposta ao protocolo informando que
eu não fazia jus à reposição de aulas por ter feito paralisação parcial, já que eu não aderi totalmente à greve. E isso ainda ela cita bem no primeiro parágrafo, por amparo legal. Só que no momento ela põe lei. Foi uma coisa que eu discuti muito. Né? Porque qualquer protocolo que eu faço, qualquer carta, parágrafo tal, artigo tal, inciso tal. E ela simplesmente me devolveu um documento dando uma resposta, por amparo legal. Mas amparo legal aonde? Né? Protocolei uma carta no DRU, não resolveu. Protocolei uma... Dr. Jefferson, que é assistente da presidente da Maria Isabel da PELESP, ligou para uma pessoa no DRU também para tentar resolver pela via diplomática, não adiantou nada, ela falou que também não, que o caso já estava dado por encerrado. Se eu quisesse, eu procurasse as vias judiciais. E foi o que eu fiz. O que me deixou assim bastante surpreendida, né, até bastante chocada em relação a esse caso é que como, primeiro, a pessoa não te apresenta uma base legal. Segundo, direito de greve, segundo a Constituição Federal, é direito do trabalhador, parcial ou total, como nós acabamos de verificar e confirmar, né? Ou seja, como pode a Constituição, ou a Constituição do Estado de São Paulo, ou a Secretaria Estadual de Educação, ou qualquer órgão que seja estadual de São Paulo, tentar penalizar o trabalhador por uma legislação que me consta, né, até prova em contrário, destoa totalmente da Constituição Federal. Né, que eu saiba, São Paulo ainda pertence ao Brasil. Ao Brasil. Não é? Por mais que tenham havido no passado tentativas em sentido contrário, até onde a gente sabe, isso nunca se concretizou. São Paulo pertence ao Brasil, tem que obedecer à Constituição do Brasil e greve é direito do trabalhador parcial ou total. Isso aí cabe a você decidir, não eles dizerem, você fez greve parcial. Então eles estão defendendo, eles estão defendendo que a Secretaria de Educação está defendendo, ou a DRE, a qual você pertence, está defendendo o quê? Que o trabalhador teria que fazer greve total, é isso? Paralisar totalmente. Que eles são a favor da greve? Que aí você para total. E não a greve parcial. Também me parece sobremaneira estranho. Autoritarismo, né? E é incrível porque assim, como se não bastasse, eu também sou professor e estou aí na escola pública, como se não bastasse todo o processo de precarização, né, de falta de infraestrutura, questão salarial, ainda tem essas questões absolutamente ilegais também, né? Totalmente. E também contraditórias. Porque veio comunicado, né? Vem comunicado que diz uma coisa, e aí você procura o teu nome lá, você continua constando, o próprio secretário mandou um edital falando que as faltas não podem ser lançadas, né? Falta de greve não pode ser lançada como injustificada. Minhas faltas foram todas lançadas como injustificadas. Tem um documento que fala da Secretaria de Educação que as faltas foram lançadas como injustificadas, a Secretaria da Escola teria que abrir um campo no GEDAI ou no BFE para poder retirar isso daí mediante reposição, porque falta de greve não pode ser lançada como injustificada. E no caso de categoria O, ela não existe em função da interrupção. Exato. Né? Então, e que no seu caso, a escola avisou que não haveria interrupção. Não haveria porque você parou em uma escola só. Em uma escola e não parei. Agora tem um detalhe aí, Roberto, que você contou pra gente, queria que você repetisse, que é uma situação assim, você chegou a parar em uma escola em determinados dias da semana antes do fim de semana. Isso, porque assim, na minha escola sede, onde eu não fiz a greve, ou seja, eu continuei trabalhando, eu tenho aula de segunda, terça e quartas-feiras. No Fidelino, que é a escola onde eu fiz greve, é de quinta e sexta. Então eu ouvi, isso foi na própria subsede da PELESP da Lapa, de uma pessoa que trabalha lá, ou estava lá no momento, mas acho que até trabalha lá, né, que eu não me aprofundei. Mas a diretoria central não está tão errada assim, né, professor? Porque se o senhor tem aula segunda a sexta-feira, né? Então, segunda, terça e quarta em uma escola, quinta e sexta na outra, quem garante que
o senhor trabalhou segunda, terça e quarta, e na quinta e sexta pode ter viajado, pode ter feito qualquer outro tipo de coisa e não ter participado da greve. Então você ainda tive que ouvir isso na cara. Nossa. Eu teve que ouvir De um professor, né, do Um sindicato. colega. Exato. Colega. E sindicalista. Então, ele pressupôs que você Exato. se utilizou do desculpa da greve para ir passear. exato. Aí eu falei com a advogada no mesmo dia, que eu estava inclusive aguardando ela chegar, e enquanto eu aguardava, ele começou a puxar assunto. Ela falou assim: não, esquece isso, que isso não existe. Advogado Da POSP. da POSP. Doutora Renata falou assim: não, esquece isso, que isso não existe. Aí eu acho que seria interessante a gente já entrar, até para a gente finalizar essa conversa rápida, que é uma conversa, uma denúncia aqui para a nossa campanha Deseducado SP, né? Com relação ao que nós temos aí de deseducação no estado de São Paulo, com relação à questão da APOSP. Como que foi essa relação, em que pé que está, enfim. Então, a POSP, inicialmente, eu não era afiliado à POSP há muito tempo, eu me filiei na POSP em maio. Justamente até o quê? Antevendo algum possível, né, um futuro problema, porque categoria O, quando faz greve, geralmente surge algum problema. Aí, entrei em greve, automaticamente também me filiei. Quando começou a ter essa questão da notificação, procurei o plantão da jurídica da POSP aqui da República, fui muito bem tratado. Posteriormente, antes ainda de entrar em contato com a doutora Renata, procurei o Dr. Jefferson para ver se ele conseguia, né, sem precisar entrar com mandado de segurança, poder bloquear isso. Também me tratou muito bem, mas ele falou assim: Roberto, eu estou de mãos atadas porque o DRU ele não quer acordo. Então veio a rescisão de contrato no dia 31 de julho, né? Eu assinei no dia 1º, veio datado no dia 1º, mas eu assinei no dia 31. Assim que acabou, inclusive eu participei do planejamento, do replanejamento, no dia 30 e 31 de julho. E aí no dia 1º ela falou assim: você não pode vir aqui assinar. Mas no dia 31 eu fui notificado na escola: amanhã você não vai nem entrar na sua outra escola, Fidelino, porque você não vai receber essas aulas, porque o seu contrato já era para ter sido extinto no dia 30. É que como eu cheguei aqui 9h30 da manhã, isso a secretária me falou, né? Como eu cheguei aqui 9h30 da manhã e você estava em planejamento e eu não te encontrei, né? Então eu vou ver se eu consigo extinguir seu contrato para o dia 1º. Mas na verdade a dirigente não extinguiu seu contrato a partir do dia 30. Automaticamente eu entrei em contato com a POSP e ele falou assim: ó, não tem o que fazer, então você pode entrar com mandado de segurança. Só que a rescisão, a dirigente falou assim: eu só posso te entregar a rescisão daqui a uns 15 dias. Então, mas por que daqui a 15 dias é só assinar? Até eu vou ver como estão os despachos. Aí fiquei em cima pressionando a diretoria centro. Ela me devolveu a rescisão depois de uns 7 dias úteis, já assinado pela dirigente. Foi quando eu procurei a POSP. Isso no dia 9 de agosto. Então, 9 de agosto, eu marquei o horário com a advogada às 11h30 da manhã. Entreguei a documentação, preenchi os papéis, procuração e tudo mais, para ela me representar juridicamente. E dia 12 de agosto eu acredito que ela tenha dado entrada, né, no mandato. E aí eles me mandam agora aguardando. Então eu estou aguardando uma posição do jurídico. Há quanto tempo? Vai fazer praticamente um mês, né? Hoje é dia 10, hoje é dia 12. 14. Já fez um mês, né? Então já fez um mês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Alberto. Qual a motivação que você vê por esse ato? Porque ao meu ver, pelo que você passou, é um ato infundado. Você está munido de documentos, está de acordo com a lei. Pelo que eu vi aqui, pelos documentos que você apresentou e os fatos que você relata, você fez tudo dentro da forma legal e de repente você se viu atropelado por um ato ilegal sem fundamento, que é pior, porque alguma coisa fundada ainda você consegue combater. É meio inquisitivo, assim. Você viu alguma motivação por trás disso? Qual a sua percepção pessoal? A motivação que eu vejo para isso, assim, que infelizmente essas pessoas que estão numa posição ou em cargo de poder político, ou eles acham que o brasileiro realmente é burro, ponto, não sabe ler, não sabe interpretar um documento que está lendo, ou já ficou mesmo terra de ninguém, né?
A gente faz, a gente acontece e nada muda. Porque a partir do momento que isso foi o que eu sempre toquei nessa questão, inclusive para a própria Maria de Fátima, quando ia lá falar com ela pessoalmente. Está aqui na Constituição, segundo artigo da Constituição. Desculpa, quem é a Maria de Fátima? Maria de Fátima é dirigente da Centro. Ah, tá. Está aqui na Constituição, segundo artigo. Não quero saber, então vá procurar os seus direitos. É sempre muito essa resposta que eu tive. Vá procurar os seus direitos. Ou seja, uma pessoa que tem um cargo público não quer saber da Constituição Federal. Então, é o que mais me choca é isso. Me causa muita estranheza. Então, prefere se abra uma ação que o professor, espero eu, ganhe a causa, né? Posso processar o Estado por danos morais, ou seja, tudo isso eles preferem não bloquear, não tentar reverter para levar até as últimas consequências. Ou talvez também entre muito aquilo, né? Vamos cansar, porque as pessoas não vão até o fim, né? Vence pelo cansaço. Vamos vencer pelo cansaço. E criar um clima de terror também, né? Um clima de terror. Um clima de terror entre na rede, porque as notícias correm, a gente sabe disso. Sim. As notícias correm, né? E como muitos professores já chegam para mim, eu avisei para você não fazer greve. É por isso que eu não faço greve. Então, é No terrorismo. meu caso, ele serve como punição exemplar. Né? Isso, exatamente. E como você se sentiu, você fazendo uma coisa dentro da lei, documentada e se vendo pessoalmente, como você Então, se eu sentiu? me sinto assim, hoje em dia eu me sinto num momento de impotência. Né? Assim, embora eu esteja entrando com mandado de segurança, esteja correndo atrás, o meu próprio encontro aqui com vocês aqui hoje é para tentar reverter a situação, mas assim, ainda dá uma sensação de impotência muito grande, porque mesmo você estando amparado pela lei, você vive à margem de um Estado arbitrário, onde ele não reconhece o próprio direito, né, de agir Os mecanismos do sujeito. legais. Então, assim, é uma coisa arbitrária, um regime, faço o que eu quero, fazer a coisa da forma que eu quero. Tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que assim, às vezes para quem não é professor, para quem não tem essa questão que ele falou, né, de não ter aderido à greve numa escola e ter aderido a outra. É importante a gente entender, assim, porque o professor, como trabalha em mais de uma escola, normalmente, né, com relação à greve, acho que a gente vai concordar aqui, os que são professores, assim, normalmente, né, algumas pessoas têm, quando você tem a categoria decide greve, professores do Estado, professores da prefeitura, determinado local, isso é conversado em cada escola, os professores dizem, vamos entrar, não vamos entrar. E é bastante comum, eu mesmo já tive essa iniciativa, da gente seguir a decisão do coletivo naquela unidade escolar. Então, me parece que foi isso que você fez. Exato. Em uma das escolas, o grupo decidiu não fazer greve. Né? Então, diante disso, você não fez. Isso. Até porque depois, para um calendário de reposição, fica bastante difícil, porque esse calendário também é decidido coletivamente. Exato. E na outra escola foi o inverso. E na outra escola, é o coletivo decidiu a greve. Então, esse tipo de mecanismo fica mais fácil também de resolver. Sim, porque o Fidelino ele é muito planejado com essa questão de greve. Tanto que foi o comando de greve na escola, todos decidiram, a própria direção apoiou, convocou uma reunião no sábado com os pais dos alunos, explicando por que estava se fazendo a greve, que não era um oba-oba, né? Porque até então o pai também acha que o professor vai parar mais uma vez. Sim. Né? Porque a gente sabe por tem que ser que esclarecido, tem que haver esse diálogo. A escola chegou a fechar nesses dias de greve? Não. O Fidelino? É? Não fechou, só que assim, a Margarete ela seguiu muito bem a questão da greve, ela apoia muito o professor, ela não permitiu que entrasse eventual. A diretora. A diretora, ela falou assim, não, meus professores estão em greve, não vai entrar eventual. Então, os professores que não aderiram, ela montou um novo horário durante esse período, para não deixar o aluno só vai ter aula, a última aula, às 11h30 da manhã. Então, quem não aderiu, se montou um outro horário, né? Ou seja, para garantir o direito de todos. O direito de todos. O direito de todos, de quem faz greve e de quem não faz greve. Sim, então assim, o Fidelino ele é muito bem planejado nesse sentido. Entendi. Também é importante falar assim, a motivação que levou à greve e o que vocês obtiveram com a greve, vocês que aderiram à greve. Qual foi o resultado prático dessa greve? Coletivo.
Então, olha, eu tive uma ingrata surpresa com essa questão da greve, porque eu achei que foi mais uma enrolação da Maria Isabel, da PPL presidente, e da própria POSP como um todo, porque falar, logo quando acabou a greve, foi afixado em quase todas as escolas, creio eu, conquistas da greve. Então, professores de categoria O, direito ao IANSP, professores, fim da prova para professores da categoria O. Isso saiu em papel, né, com um logotipo da POSP e tudo mais. Fim da prova da categoria O. Um belo dia, correndo atrás dessa questão do mandato de segurança, eu vou na sede da POSP da Lapa, tá lá, conquistas da greve, mas já era um outro memorando. Fim da prova eliminatória para professores da categoria O. Não mudou nada, né, porque só tirou a palavra aprovado e reprovado e colocou no classificatório. Né? Sendo que isso já acontecia. Na prática. Sim, porque mesmo quem era Porque não tem professor. Exato. Né? Então, assim, eu tive uma péssima surpresa com a POSP nessa questão da greve. Uma greve que começou meio que sem pé nem cabeça, terminou pior ainda, tanto que teve a confusão que teve, né? Tanto que no próprio dia que eu fui, inclusive, falar com o Dr. Jefferson, eu marquei o horário com ele às 4 horas. Ele me atendeu muito rapidamente para fazer essa notificação, porque o prédio estava sendo invadido pelo pessoal da oposição. Então teve que dar um toque de evadir, porque o próprio pessoal da oposição, que é sindicalizado da POSP, estava foram questionando. Então, assim, não sei até que ponto essa greve da POSP foi beneficiar para os professores, né? Para o sindicato pode ter sido até vantajoso, mas para os professores eu não sei até que Mal ponto. conduzida, talvez. Bom, gente, então recebemos aqui hoje o Roberto, companheiro aí Obrigado. de luta de escola pública, né, que a gente tanto gosta e sofre, tem prazer, e, enfim. E o Roberto é mais uma testemunha viva desses problemas todos, né? E a gente aqui está se propondo a ajudá-lo e espera que a POSP, onde ele já esteve também, né, faça a sua parte. E aproveitando também para deixar aí o nosso endereço para quem nos assiste, www.coad.net.br. Nós temos um grupo voltado para a educação, nós somos uma associação de direitos humanos e atuamos também na área da educação. Então, se você tem problemas que talvez a gente possa ajudar, nos procure. Vamos tentar melhorar, tentar humanizar a educação tão desgastada, precarizada, descuidada, enfim, é isso. Até a próxima.